E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda, eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre a DC Studios aqui no canal, sobre o possível, não é totalmente confirmado, mas o possível cancelamento do filme do Sargento Rock da DC Studios, um filme que ninguém pediu, que ninguém estava se importando realmente, e eu já tinha comentado algumas vezes aqui no canal sobre esse filme, sobre a falta de necessidade da existência desse filme, que eu acho que esse filme não tinha que ter tido prioridade dentro da DC, o filme estava acontecendo, a gente tinha um rumor de que o Colin Farrell ia ser o protagonista, né? Inclusive as últimas informações que a gente teve era de que realmente ele já estava bem próximo disso acontecer realmente, mas nos últimos dias a gente foi pego de surpresa com o anúncio oficial, não é tão oficial assim, por enquanto está em paralisação, mas eu vou comentar um pouquinho à frente no vídeo, mas eu acho que é grande chance desse filme ser cancelado e a gente não ter mais o desenvolvimento desse filme nos próximos anos. Aí eu acho que, na minha visão, olha, eu não vou ficar muito triste não, porque era um filme desnecessário e eu acho que a DC nesse começo de novo universo, ela tem que focar nos grandes personagens e nos personagens conhecidos, então esse cancelamento, na minha visão, ele vem em um momento positivo. Então eu vou comentar um pouquinho sobre isso e como isso também pode ser um pouquinho preocupante para o futuro da DC em termos de cancelamento de projetos. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias, cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá comentar um pouquinho sobre esse possível cancelamento do filme do Sargento Rock. O filme do Sargento Rock foi um filme muito, quando ele não foi anunciado oficialmente, mas os grandes traders de Hollywood, Hollywood Reporter, Deadline, Variety, toda hora, quando eles tinham alguma informação nova, eles soltavam. Então a confirmação desse filme estava 100%, quase 100% acertada. E a gente teve, inclusive, lá em fevereiro, uma entrevista coletiva com o James Gunn deu, com o Peter Safran, que ele comentou um pouquinho sobre o filme. Então era um filme que estava acontecendo. A gente ia ter o diretor Luca Guadagnino, né, um diretor muito renomado dentro de Hollywood, um diretor autoral, dirigindo esse filme. Isso que eu acho que foi o que mais atraiu o público. E aí, nas últimas semanas, a gente teve a informação de que o Colin Farrell ia ser o Sargento Rock, ele ia protagonizar esse filme, ia ser o personagem dentro do DCU. A gente já teve uma participação do personagem lá na animação do Comando das Criaturas, mas a gente ia ter a primeira participação em live action do personagem acontecendo nesse filme, e um filme que a gente não se importa muito, um personagem muito desconhecido, com uma história que ia se passar na Segunda Guerra Mundial, pelo que eu vi. Então isso vai ser um personagem, vai ser algo tão pequeno, tão diferente, tão fora do universo, que era algo que não tinha muito interesse nem muito apelo do público. E agora, nos últimos dias, a gente foi pego de surpresa com o possível cancelamento desse filme, né? Por enquanto ainda não está 100% oficializado, mas conhecendo Hollywood, vai ficar algum tempo nesse estágio de paralisação, até que vai chegar um momento que esse filme vai ser totalmente cancelado. Então vamos ver essas informações aqui, depois eu comento um pouquinho mais as minhas opiniões e esse cancelamento que é um pouquinho preocupante para o futuro da DC, e o que a gente esperava que poderia ter mudado continua nessa mesma parada, né, da DC Studios. Vou comentar um pouquinho sobre isso. Aqui, galera, eu peguei as informações aqui no site Ofício e eles comentam, né? Sargento Rock, orçamento, elenco e problemas de calendário. Bastidores da paralisação do filme da DC Studios. Aqui tá escrito bastidores, como eu disse, mas é muito grande a chance desse filme ter sido, vai ser cancelado. Se não for cancelado ainda, logo eles vão fazer o anúncio oficial de que esse filme não vai andar pra frente, e eles engavetaram esse filme, né? E aqui nas informações eles comentam, né? Há pouco, dia 30, né, enquanto eu tô gravando já passa um pouquinho, mas há pouco, dia 30, foi revelado que o filme Sargento Rock não vai mais seguir em frente este ano. Em uma matéria elucidativa, o Deadline explicou o motivo da decisão da DC Studios. O roteiro escrito por Justin Kurudzikis, de Rivais, né, que é um excelente filme, Rivais é muito bom, Challengers, né? Já havia recebido alguns elogios públicos de James Gunn, co-CEO DC Studios. Os executivos estavam empolgados pelo projeto, pois amavam sua escrita. Eles continuam trazendo informações aqui, né, que o orçamento jamais foi impeditivo para o andamento, já que era de modestos 65 milhões, algo baixo para produções no mundo de super-heróis. A DC Studios, inclusive, conseguiu atrair grandes talentos, além de Colin Farrell, que iria ser o Sargento Rock, né? David Johnson, de Alien Romulus, que é um bom ator, ótimo ator, ele fez o primeiro projeto de destaque dele, foi ele, o Alien Romulus, ele mandou bem, né? E Mike Fist, de Rivais, que também é muito bom, ele fez um bom trabalho ali. E o Luca Guadagnino, ele costuma trazer atores que ele já trabalhou para participar dos projetos dele, inclusive ele queria que o Daniel Craig fosse o Sargento Rock, né? Então, interessante. Estavam próximos de fechar acordo para fazer parte do elenco. E aqui a gente tem as informações do porquê esse filme acabou não avançando, né? E muito possivelmente sendo cancelado. O grande problema foi o calendário de produção. O diretor Luca Guadagnino pretendia comandar as filmagens quase inteiramente ao ar livre, na Inglaterra. Ele inclusive viajou para o país recentemente para avaliar as locações. Se as câmeras começassem a rodar apenas em agosto, como estava previsto, não haveria tempo hábil para terminar o trabalho no verão. Portanto, a equipe precisaria se apressar para fazer o projeto acontecer. Então, a ideia deles era gravar esse filme no verão ali do Hemisfério Norte e terminar a produção. Inclusive, eles queriam acabar a produção durante o verão do Hemisfério Norte. E se começasse em agosto, ia acabar lá para outubro, novembro mais ou menos, que aí você já tem uma mudança bem grande do clima ali na Europa, sabe? E que eles continuam falando, né, que fontes desse estudos relataram a Deadline que, em última análise, filmar esse ano se tornou insustentável, devido à necessidade de pressa. Filmar durante o inverno também estava fora de cogitação, pois prejudicaria o elenco, equipe e equipamentos.
As mesmas fontes, no entanto, não tratam o filme como cancelado. Enquanto o Hollywood Reporter menciona que haverá uma avaliação para saber se Sargento Rock ainda será produzido no ano que vem, o Deadline afirma que a produção em 2026 já está no plano 16 Studios. É aquilo, talvez a gente grave ano que vem, mas aquele talvez que, vamos ver o que acontece aí. Talvez, se a gente conseguir avançar a produção, conseguir o que o Luca Guadagnino consegue, o tempo correto para ele gravar ali, aí a gente retome. Mas, cara, dificilmente isso vai acontecer, sabe? De acordo com os recentes relatos, o filme que se passa na Segunda Guerra Mundial, aqui a gente tem o resumo que seria a história que foi revelado que a gente não ia saber, que a gente não sabia anteriormente, né? É sobre o Sargento Rock se unindo a uma combatente da resistência francesa para encontrar a mística Lança do Destino. Olha que viagem, ia ser um filme muito fora do que a gente pensou. A gente pensou que ia ser um filme de guerra, mas pelo parece que ia ser um filme muito mais místico, né? Foi usada para apunhalar Jesus Cristo durante a sua crucificação. O objeto, cuja lenda diz carregar um grande poder, é uma obsessão dos N, né? A gente não pode falar aqui no canal, mas ele seria essa batalha dele tentando pegar a Lança do Destino contra esses outros inimigos. Então, é uma história, inclusive, que a gente não sabia que ia ser, e eles, pelo que parece, iam para esse lado mais místico e fantasioso e meio Indiana Jones da parada, sabe? Então, interessante, mas esse filme, pelo que parece, não vai acabar acontecendo, e se for acontecer, vai demorar um bom tempo para esse filme acontecer e ter o desenvolvimento num futuro bem próximo, sabe? Então, eu acho que esse filme tem boa chance de ser cancelado mesmo, mas por enquanto ele tá paralisado. Então, galera, é aquilo, né, galera? É um filme tão, tipo, por que você tá fazendo esse filme, sabe? Vamos fazer um filme do Batman, vamos fazer um filme da Mulher Maravilha, um filme do Flash, um filme do Lanterna Verde, um filme de algum personagem grande do Jovens Titãs, inclusive já foi anunciado. Vamos fazer filme desses personagens grandes. No futuro a gente faz. Se for fazer um personagem pequeno assim, faz uma série, sabe? Porque é menor orçamento, o risco é menor, você depende muito mais de a longo prazo, então é algo mais difícil de dar errado. Agora, filme é muito difícil. Filme, tipo, você investe um dinheiro. Cara, eu duvido muito, conhecendo o Luca Guadagnino, que não é um filme, não é um diretor de fazer blockbuster, nunca fez blockbuster na carreira. A chance desse filme ser um fracasso de bilheteria e prejudicar um pouco a marca, que mesmo que o filme for muito bom, a chance desse filme ir mal de bilheteria é muito grande. A gente já tem um filme do Cara de Barro, que esse sim, inclusive já tem informação de que ele vai começar a gravar, acho que em 1º de setembro, ou 1º de outubro, acho que é 1º de outubro que ele vai começar a gravar, que já é um projeto arriscado, mas dá pra entender, e ainda tem a questão de Gotham, do Batman, então você consegue fazer alguma coisa ali. O Sargento Rock não tem nada, cara, nada de relação com um filme de super-herói grande, com os outros heróis da DC, talvez tenha no filme, mas isso é algo tão pequeno, tão minúsculo, que são personagens tão desconhecidos que a chance de ser um fracasso de bilheteria era grande. Igualzinho eu falo, cara, quando você tem um filme assim, que fala, ele tá paralisado e no futuro a gente vai definir alguma coisa, é grande, mas grande mesmo a possibilidade desse filme ser cancelado, ele não acabar desenvolvendo, porque aí você passa uns meses, talvez passem anos, e aí o pessoal ali da equipe da DC e tal, James Gunn, vão olhar e falar, cara, esse filme aqui eu acho que não dá pra fazer ele mais, não, deixa o roteiro aí, talvez algum dia a gente pegue pra fazer alguma coisa com ele, mas deixa aí por enquanto, é grande chance disso acontecer, e eu acho que tem uma boa chance mesmo, desse filme ser cancelado. E é engraçado, né? Que ontem eu tava vendo nas redes sociais quando isso foi anunciado, e o pessoal, não, a DC cancelou mais um filme. Olha, o filme do Sargento Rock do Luca Guadagnino poderia ser incrível. Olha como é que esses caras cancelam qualquer coisa. Cara, a mesma pessoa que estão falando isso hoje, há 2, 3 meses atrás, quando esse filme foi meio que anunciado, estavam lá xingando, falando, pra que fazer filme do Sargento Rock? A DC não sabe o que tá fazendo. Tem que fazer filme de personagens grandes, sabe? São coisas assim que você pensa, pô, a pessoa não se decide, sabe? E aquilo, essa é uma preocupação que eu tenho, que é aquele grande sombra, aquele grande fantasma do antigo DCU, que é a DC cancelando projetos, a DC faz o desenvolvimento de um projeto, faz um roteiro, contrata atores, contrata diretor, e no meio assim da pré-produção, bum, cancelado. Ou às vezes o filme já foi gravado e ele é cancelado também. É um dos grandes temores que a gente tinha no antigo universo, que isso poderia acontecer a qualquer momento. A gente achou que isso poderia ter acabado na nova DC, mas parece isso ainda vai acabar acontecendo. James Gunn falou que se a gente não tiver o roteiro, a gente não vai avançar, e o roteiro já estava pronto, pelo que parece, o roteiro era muito bom, mas por outros problemas o filme vai acabar não acontecendo. Mas olha, sendo sincero pra vocês, eu fico feliz que esse filme não esteja desenvolvendo, porque esse é um personagem pequeno, a DC nesse primeiro capítulo, tem que focar nos grandes personagens, ou nos grandes grupos, nas grandes sagas, e depois você começa a desenvolver esses personagens menores e personagens mais desconhecidos. Eu acho que nesse momento vamos focar no Superman, no Batman, no Mulher Maravilha, no Flash, no Lanterna Verde. Depois, daqui a alguns anos, quando já tiver um universo mais estabelecido, fazer um filme da Liga da Justiça, obviamente, o Jovens Titãs, aí quando tiver um universo mais estabelecido no futuro, aí você começa a fazer esses personagens menores. Eu acho que o Cara de Barro é uma aposta muito arriscada, que pode dar muito errado, então eu já fico muito pé atrás. Sargento Rock seria uma aposta muito maior ainda, muito maior, então eu acho que é difícil acontecer. Eu acho que nesse momento a DC tem que focar nos grandes personagens, tem que estabelecer o seu universo e atrair o público para assistir os seus grandes projetos e estabilizar o seu universo. Depois, no futuro, aí você pensa em fazer projetos menores e tal, e tem que ter um grande escopo. Esse filme ele parecia ter um pequeno escopo e contar uma história muito pequena. Eu acho que a DC nesse momento deveria focar em grandes histórias e nos grandes momentos para o público querer assistir esse novo universo e acompanhar essa nova grande saga que a DC quer construir, que James Gunn quer fazer.
por isso que eu acho que desde o começo eu não queria que esse projeto fosse feito. Depois que ele foi anunciado, eu falei, cara, pode ser que seja bom, mas agora eu fico feliz que ele talvez tenha sido... Foi paralisado, mas eu acho que ele vai ser cancelado, porque eu acho que nesse momento a melhor coisa que a DC pode fazer é paralisar esse filme, não fazer ele acontecer, e no futuro, daqui uns 3, 4, 5 anos, aí você falou, pô, a gente tem uma ideia da hora, já tem um universo bem construído, vamos agora fazer esse filme acontecer, porque a gente já tem uma tranquilidade em questão de bilheteria, que mesmo se ele não for também de bilheteria, o resto do nosso universo ele tá compensando isso. Mas eu acho que nesse momento a melhor decisão a ser feita, e mais um medo daquele negócio da DC começar a cancelar um monte de projetos sem estar ali, mas vamos torcer para os melhores, mas eu fico feliz que esse filme tenha sido adiado por enquanto, né, e muito provavelmente cancelado. E aí, galera, o que vocês acharam desse possível cancelamento do filme do Sargento Rock? Era um filme que vocês estavam animados pelos nomes envolvidos, ou assim como eu, era um filme que eu acho que não tem a necessidade de acontecer nesse momento, e a DC tá assim como eu, vocês pensam que a DC tem que focar nos grandes personagens e nas grandes sagas. O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo, até a próxima aí, tchau!